Estamos juntos e de volta aqui com você pela Cardeal FM 106.1, ao vivo pelo canal do YouTube. Quem está nos acompanhando por esse canal, bom dia, bem-vindo, bem-vinda. Quem também está ouvindo aí através do nosso aplicativo, pelo rádio, seja qual for o sistema, estamos juntos a partir de agora para mais um papo que a gente costuma dizer, né? Aquela entrevista aula, onde você aprende muito aqui com o nosso entrevistado. Tenho certeza que vai ser um papo muito interativo e muito informativo também para você. Nós estamos na Semana do Homem, celebrado em 15 de julho, mas falar sobre a saúde do homem é tão importante, né? E por isso nós estamos aqui mais uma vez, hoje, com o nosso convidado, Dr. Gabriel Ata, o Dr. Ata, ele que é urologista, cirurgia geral e emergência. É um prazer tê-lo aqui para falar sobre a saúde integral masculina. Seja bem-vindo. Bom dia, Patrícia. O prazer é todo meu. Estamos às ordens para responder as questões que forem necessárias. Bom, e a gente começa exatamente com esse panorama, né, da saúde masculina, não só nessa fase da vida, né, que estamos aqui nos 40, 50, também nesse momento, mas já começando a pensar nessa saúde desde o início, né? De criancinha, os meninos já têm ali suas questões. Exatamente. Essa é a mensagem principal dessa nossa conversa. Nós podemos fazer uma contagem regressiva. O que é necessário para manter a saúde de um idoso de 80 anos? Tá? Os brasileiros podem chegar perto disso, na média de vida. E o que seria necessário para um idoso de 70 anos? E para o sexagenário? E para o cinquentão? E para o quarentão? E para o trintão? E para o rapagão de 20 anos? E para esse adolescente, esse futuro homenzinho entre os 10 a 20 anos? E será que essa criança, antes dos 10 anos, do sexo masculino, pode de alguma forma preservar seu potencial e, quiçá, melhorar seu potencial de ser um homem completo? E o espermatozoide do papai poderia ter sido mais eficaz, mais forte, levar uma mensagem, uma receita? É claro que aí teríamos que compartilhar com o óvulo da mulher, que nós somos todo óvulo. Nossa. Né? Nós só temos metade da receita masculina e que na maioria das vezes o óvulo nem usa. Ele só usa para formar um centríolo, que é uma estrutura para poder se dividir, e depois neutraliza. Por exemplo, vocês mulheres têm 2 cromossomos X. Um X do pai e um X da mãe. Mas vocês só usam o da mãe. O X do pai está metilado em mais de 85%, na maioria das vezes. Ou seja, nem a receita que nós oferecemos com tanto sacrifício é usada integralmente. Mas se pudéssemos melhorar isso, com atitudes, não estamos falando de medicação. Nós temos 30 atitudes que podem melhorar a vida, melhorar o relacionamento com a natureza, porque nós fazemos parte da natureza. Quer dizer, essa mensagem, ela está errada. Não quero discutir questões religiosas de maneira nenhuma, mas cientificamente nós somos parte da natureza. A natureza não foi feita para nós, ela foi feita para todos. E, infelizmente, nós humanos somos os únicos que a destruímos. Todos os outros animais utilizam o que é necessário. Costumo dizer, doutor, que está dentro está fora. É um ciclo, né? A gente faz parte desse conjunto. Exatamente. O lixo é invenção nossa. Não existe lixo. Tudo, literalmente tudo é reaproveitável. É possível hoje em dia pegar o plutônio das bombas atômicas e dos restos físseis da energia nuclear e retirar e fazer energia elétrica. Tem uma bactéria que faz isso. Ou seja, o próprio plutônio, que era um lixo que não tinha jeito, é enterrado nas montanhas, pode ser usado. Então, essa noção da falta de lixo, porque essa noção já existe na humanidade. O japonês não tem palavra para lixo, porque para ele não existe lixo. Tudo é aproveitável. Né? Então, até quando você joga fora, porque isso você está depois entrando num ciclo que pode lhe prejudicar, está prejudicando, principalmente os homens. Quer dizer, eu trouxe aqui um aparelhinho que nós usamos para medir testículos. Não sei se tem uma imagem para mostrar. Isso aqui é um orquidômetro. E esse é o tamanho do testículo de um homem de 20, 25 anos. Mas o que nós estamos encontrando é isso aqui. Olha a diferença.
Menos da metade, 1/3. Aqui é 30 ml, aqui é 10 ml. A pergunta que não quer calar, por que os testículos não estão desenvolvendo plenamente? O que está acontecendo com os homens? Existem 3 livros a esse respeito. Isso não é uma afirmação do Dr. Atta. Eu não faço ideia, eu acredito que muita gente, talvez nem o universo masculino está se dando conta disso e o que é que está acontecendo. Você falou de uma listinha de 30 itens, depois a gente vai falar sobre esse passo a passo. Vou falar sobre 4, porque senão a gente vai terminar. É uma série de programas, né? Mas olha para onde a gente foi, lá na evolução, no início de tudo, gente, na concepção. Então é isso, a saúde é isso. Não é o momento agora, eu quero estar saudável agora, tá bom. E se a gente volta um pouco essa fita, né, da história, como é que foi toda a minha concepção, meu desenvolvimento, a minha alimentação, minha amamentação até chegar no homem que estou hoje. Exatamente. Mas você colocou aí uma questão pontual da saúde masculina e diz muito para o homem, né? O homem é muito preocupado com a sua questão, seu órgão reprodutor, né? Enfim. Exatamente. O homem tem essa preocupação. O homem é o pênis, né? Uhum. Mas, obviamente, nós não somos só pênis, né? E nem somos só próstata, né? Porque esse é um outro detalhe da fisiologia que é importante pontuar. Quando eu falar, vai ficar óbvio. Mas antes de eu falar, você vai dizer, poxa, eu nunca tinha pensado nisso. Quando é que a mulher procura um médico, fisiologicamente falando? Bom, se ela tem uma assistência pediátrica, o que é difícil no nosso país ainda está muito dependente disso, de assistência de base. Mas se ela tem, o pediatra vai acompanhá-la até os 10, 11, 12 anos e ela vai menstruar. Quando ela menstruar, ela agora vai para o ginecologista, um médico especializado nessa área. E vai, muitas vezes, ser acompanhada pelo ginecologista. O professor Silmar Coutinho tinha pacientes de 40, 50 anos com ele. Pois bem, e o menino? Quando é que ele vai para o médico? Se ele tem também esse acompanhamento pediátrico, pelo menos tem alguma coisa para avaliar. Mas muitas vezes nem isso. E então vai para o médico aos 40 anos, aos 50 anos, para fazer exame de próstata. Ou se tiver algum tipo de problema, ou seja, a doença já está se instalando, os sintomas já estão aí. Porque a mulher tem a menarca, que é a primeira menstruação, e o marco fisiológico do menino, do homem, seria a espermarca, a primeira ejaculação. Que tipicamente, porque as meninas geralmente são avisadas, mamãe pouco avisa. Se fala sobre isso, né? Olha, vai acontecer um belo dia, você vai sangrar. Ninguém vai deixar uma criança do sexo feminino ser surpreendida por uma menstruação, que é um momento altamente constrangedor, né? Sim. Não deveria ser, mas é. E o menino geralmente ejacula dormindo, ele acorda todo colado. E ele vai perguntar a quem? Bom, com a informação agora, muitos meninos já estão até se masturbando e nem ejaculam ainda, porque já tem acesso a filmes eróticos, etc. e tal. Mesmo assim, não é a forma correta de ter acesso a essa informação. Tá? E a partir desse momento, seria o momento de ser avaliado por um ebeatra ou ebiatra. Essas duas pronúncias são corretas. O especialista em adolescente. Que é o especialista em adolescente. Mas esse especialista em adolescente, ele tem que ter uma formação urológica muito importante, porque é nesse momento que a criança vai virar homenzinho. E esse homenzinho vai virar um homem feito. E ele precisa ter essas características de masculinidade que dependem essencialmente do desenvolvimento testicular, da produção de testosterona e da massa testicular, como eu mostrei aqui. Ainda tem um detalhe importante, que nessa faixa etária, entre 10 a 20 anos, é onde há a maior incidência de câncer de testículo. Embora seja raro. Mas quem diagnostica? Quem é que palpa? Porque existe o autoexame das mamas e existe o autoexame dos testículos. Mas quem vai ensinar isso? Papai? Papai nunca ouviu falar dessa história, nunca teve acesso a esse tipo de atuação. E, infelizmente, esse câncer talvez seja o mais curável, desde que pego no início. Então, muitas vezes, eu tenho alguns pacientes que o diagnóstico foi feito pelas namoradinhas, que têm aquela curiosidade de pegar e acham um carocinho, o câncer é indolor. Que isso aqui? E na outra semana, quando namora de novo, eu digo, está crescendo esse carocinho aqui, está ficando maior. E aí, um belo dia, ele vai no urologista e recebe esse diagnóstico. Então, essa atenção ao homenzinho é que ninguém fala.
E eu quero falar dessa atenção ao homenzinho partindo do próprio homenzinho, né? Exatamente. Desse próprio autoconhecimento, desse próprio observação do seu corpo, né? Nós mulheres temos talvez até por uma questão distorcida da estética, tá ali toda hora no espelho, preocupada com uma ruga e olhando muito pro corpo, essa questão cultural, pois é. Médio a mulher pinto. está olhando pro corpo para ver como é que tá, e nesse olhar para o corpo a gente meio que já começa desde cedo a nos olharmos mais. O homem não está olhando, acho que está olhando mais para o corpo de fora e do que do seu próprio corpo. Acho que está na hora desse homem começar a olhar para o seu corpo. Ele olha também tem um corpo. bíceps Não do olhar amigo, para o corpo do bíceps que do amigo, tem para o o corpo braço da mulher. mais grosso que o dele. Pois é, mas começar a se olhar também nessa cultura. Exatamente. E também tomar essas atitudes, porque nós estamos na contramão da história. Uhum. Qual é o momento do ápice de produção de testosterona endógena pelo testículo? Que hora do dia é que isso acontece? Entre 3 e 5 horas da manhã. Mas para que isso aconteça, há um orquestramento hormonal que começa lá pelas 20 horas. A tradução disso é preciso dormir cedo para ter esse corolário de hormônios que culmina com a ereção matinal. Quer dizer, o menino, o adulto, o idoso saudável, acorda com o pênis ereto e com a bexiga cheia. Quer dizer, isso é a tradução e sonhando. Quer dizer, ele acordou no pulo, ele teve sonhos, eu adoro essa palavra, estapafúrdios, ou seja, aqueles sonhos que você diz, como é que eu sonho um negócio desse? Que história, que loucura! Saiu da onde Isso é o mais saudável possível. Significa que a sua produção de melatonina está em dia, você está tendo sono REM, sono do Rapid Eye Movement, que é o sono reparador. Tá? E acorda no pulo porque o seu cortisol está elevado, é o momento do sol. Agora, parênteses, se ficou a noite toda no celular, trocando o dia pela noite, jogando games, jogando competitivo, games, querendo ganhar, sim, ou apostando, querendo ganhar também, contando com a sorte, não tem testosterona nesse dia. Aí pede uma pizza 2 horas da manhã, aí faz uma barriguinha, o pinto encolhe e a mamãe fica desesperada que o pinto não cresce. Eu digo, não, o pinto não cresce porque a gordura não deixa. Entendendo? E o estresse é outra história, minha querida Patrícia. São 6 mecanismos bioquímicos. Eu adoro essa aula. Eu tenho essa aula preparada, porque eu vejo o queixo das pessoas caírem. Aqui, oh, meu Deus. 6 mecanismos bioquímicos que o cortisol utiliza para diminuir a produção de testosterona. Já começa no gasto de matéria-prima. Então, se a suprarrenal vai produzir cortisol, ela precisa de endosstenodiona, que é a mesma matéria-prima que produz testosterona. Fazer só um parênteses aqui, nós estamos falando desse hormônio muito ligado ao estresse, né? Estamos falando do cortisol, que é o hormônio do estresse, que é o hormônio mais importante do corpo, na minha opinião. Sim. Mas ele tem um momento certo de ser secretado, um momento certo de não ser secretado. Isso é o ciclo circadiano. Sim. Nós temos 500 tipos de células, todo dia tem uma célula nova, eu acompanho isso num site. Todas essas células têm um relógio biológico. Uma hora de trabalhar, uma hora de descansar, uma hora de se reproduzir, uma hora de dar adeus. Pois bem, esses relógios, esses 500 e tantos relógios, precisam ser acertados por um relógio mãe. Que agora seria? Eu vou gastar meu francês. Pronto. Le soleil brille dans le ciel. Vamos acertar nossos relógios biológicos. Ou gente, seja, não perca a hora, o relógio biológico dos ciclos cardianos é acertado pelo Sol. Eita, Marquinhos. Ou seja, o Sol nasceu, bote a cara no Sol. Não dá câncer, não. Estes raios solares não dão câncer. Esses iniciais, se for meio-dia, a coisa muda. Certo? Não vai dizer que ouviu aqui no Estonia com o doutor Ata, que é para ficar se exposto ao sol, não, tá? E, obviamente, toda vez que você for olhar para o sol, você tem que ter um óculos escuros com protetor UVB. Então, o sol vai trazer isso. Então, o sol é que vai acertar o nosso relógio biológico através da glândula pineal e da cessação da produção de melatonina. E aí todos os outros relógios vão se acertando, tá entendendo? Quando o sol vai embora,
Porque o cortisol ele tem 4 momentos cruciais de secreção. Esse é o primeiro, o do sol, que dá o pico, é o maior pico. Você acorda no pulo, né? Arruma a cama, bora pra guerra. Opa, você tá bem. E o pinto duro, porque a testosterona tá ok, vai fazer xixi, né? Se for casado, pode até aproveitar a ocasião, né, de fazer uma relação, tal. Não tá proibido não, ok? Cuidado para não urinar na parceira depois que ejacular. Olha só, que detalhes, viu, gente? Esses detalhes todos. Pois bem, aí o cortisol vem caindo, ele dá um outro pico menor perto do meio-dia. Ele está dizendo, vamos comer? Bora encher a barriga? Encher, na verdade, não. Certo? Ou seja, aumentar a carga de energia, porque a energia já foi gasta. E depois ele tem uma queda. Lá no final da tarde, no lusco-fusco, quando está trocando o dia pela noite, ele tem um outro aumento. E depois uma queda, e perto de dormir, em torno de 8, 9 horas, é a curva do cortisol, ele tem um quarto aumento. Isso é possível fazer com o teste salivar. Né? Você recebe 4 cotonetes, puxa esses Sabendo cotonetes. desse relógio, a gente pode adaptar a nossa vida, a nossa rotina. Isso aí é para uma beneficiando. pessoa padrão. Tá? Quer dizer, o indivíduo trabalha de noite, ele dá plantão. Esse ciclo circadiano dele foi embora. Certo? Ele pode fazer uma adaptação, que é isso que nós humanos fazemos, melhor que ninguém. Certo? Quer dizer, os esquimós vivem a menos 50 graus. Eles vivem. Eles não sobrevivem, eles vivem, são felizes, transam, comem churrasco de foca e tal, a menos 50 graus. Os tuaregues, lá no deserto do Saara, vivem a mais 50 graus. Ou seja, só o ser humano tem essa capacidade de se adaptar a 100 graus. Tem um outro adversário aí, que é esqueci o nome desse bichinho, mas é um bichinho que está até na Lua, certo? Eu vou lembrar com o passar do tempo, que levaram esse bichinho para fazer uma análise, caiu lá um tubo de ensaio e ele está lá na Lua. É um ursinho, certo? Microscópico, certo? Que tem uma capacidade... Tão adaptável como nós humanos. Mais Ainda, provavelmente. Mas essa fora da adaptação curva. você tem que ir fazendo, certo? Sim. Quer dizer, o indivíduo se adapta a correr 40 quilômetros, a nadar 20, Aí são os 30, extremos, mas no dia a dia, mas ele na paga um normalidade... preço por isso. Isso, gente. Um preço muitas vezes Mas eu consigo, eu já infartei 3 vezes, Superman. Tem muita gente que fala assim, ó, não é bem assim não, viu? porque Deu sorte. esse susto, isso é uma frase também complicada de falar, mas é preciso falar. Sim. Quer dizer, o indivíduo que está nos extremos, ele não está no padrão. Tá? Quer dizer, é uma maneira de falar a palavra Então, ou normal. seja, quem está submetendo o seu corpo a um excesso de estresse, de alimentação Exatamente. inadequada, Quer dizer, o indivíduo que é muito sedentarismo, competitivo, que ele precisa bater recorde, ele precisa ser melhor, ele quer alcançar o limite dele, ele está num processo inflamatório intenso. Tá? Porque está tudo inflamado. É só medir o PCR, que é uma proteína específica, e outros marcadores. E isso traz um prejuízo a longo prazo. Tá? É claro que existe uma especialidade para cuidar desse pessoal. Chama-se medicina do esporte. Certo? Porque eles têm que ter uma alimentação, um preparo psicológico. E qual é o momento do limite? Como você chega ao limite? É quando o músculo rompe, quando o tendão desinsere, quando a fáscia estoura. Ou seja, quando a lesão acontece, e toda lesão ela não é irreversível, mas ela vai ser reparada com fibrose. O único órgão que repara a si próprio com o mesmíssimo tipo de célula é o fígado. O fígado é maravilhoso, é um rabo de lagartixa. Né? É por isso que a bebida alcoólica é tão famosa, porque você lasca em cruz e depois de algum tempo seu fígado pode até regenerar, a não ser que ele vá para a cirrose. Tá? Mas os outros órgãos são fibróticos, eles não voltam completamente ao que era. Tá? Mas, às vezes, esse indivíduo é viciado em adrenalina. Quer dizer, essa é a praia dele, e endorfinas. Ou, se não, viciado é estimulado, até por uma produtividade tóxica, que trabalha enquanto eles dormem, seja melhor, cresça, se desenvolva. Mas seguramente é melhor do que ficar no sofá. Sim, também. Olha, você quer dar um presente para o seu inimigo, dá um sofá para ele. Ele vai ter dor nas costas no resto da vida. Porque o sofá é totalmente anti-ergonômico. Entendendo? E essa postura de ficar no sofá é o maior prejuízo. É o sedentário convicto. Entendendo? Mas para você sair do sedentarismo convicto e passar a ser
um atleta ou um praticante de esportes eventual, é preciso cuidado. Desses 3 indivíduos, aquele que é um atleta de ponta, aquele que é um sedentário convicto e aquele que é um ex-atleta, o pior é o ex-atleta. É nele que incidem a maioria das doenças, porque o cérebro dele é de atleta, o corpo deixou de ser. Parou. Então há uma dissincronia nisso aí. Esse equilíbrio aí, mente, corpo, né? Não tá Isso é medicina do esporte, uma especialidade linda. Maravilha, né? E que é carente de muitos especialistas, porque a maioria estão nos clubes de futebol. Agora, e para aquela pessoa que não é, a gente está falando do atleta, né? Porque o homem também busca muito isso, está muito ligado ao mundo do esporte, quando não é profissional dessa área, mas aquele homem que, pela essa competitividade do seu provedor, de ter que trabalhar, de trabalho o dia todo, porque tem que manter a família, e ele tá muitas vezes também não é um atleta profissional, mas tem um nível lá de cortisol, de estresse, como se estivesse competindo na maratona cada semana. Aí nós vamos para o segundo item. Sim. Primeiro item, dormir cedo. O segundo item é acordar cedo, cara para o sol, fazer uma atividade física. O ideal são 4 mundos, né? Eu tenho um monte de filosofia, né? O mundo ideal é o mundo que não existe, né? Mas nós trabalhamos no ideal. Seria você morar perto da praia. E aí você acorda, vai fazer um passeio na praia, descalço, certo? Enterra os pés na areia, faz o chamado grounding, começa a trocar elétrons com o centro de gravidade da Terra. Isso é mecânica quântica. Mas tem um aparelho que mede se você está carregado ou não. Você bota um aparelhinho, ele lhe diz se essa troca de elétrons. Nossos ancestrais, então, nossos falam muito disso. Coloca o pé na terra, né? Coloca o pé na terra e faz essa troca. O ground, que é o aterramento. Exatamente. Tá? E faz também uma atividade aeróbica, o ideal seria a natação, e uma atividade anaeróbica, pegar peso. Certo? Porque isso estimula o nosso maior órgão endócrino. Respire fundo. Qual é o maior órgão endócrino? Vamos lá, gente. É pergunta de vestibular de Enem. O órgão que mais produz hormônios, né? Que é o hipotálamo produz 8, Sim. às vezes 9. A hipófise também. O intestino produz 12. Sim. E o músculo? 600. Nossa. E 40. A maioria polipeptídeos. O mais importante é a irisina. Olha, você quer estudar hormônios musculares? Estuda a irisina. Começa com I. Então já começa até com uma simples caminhada, Ou né? seja, a caminhada e o exercício de resistência vai estimular esse músculo. É como se o músculo produzisse uma substância específica para cada órgão. Então tem uma substância que aumenta a acuidade visual. Tem uma substância que aumenta a atenção cerebral. Outra aumenta a força do coração. Para quê? O músculo está avisando o corpo. Olha, gente, estou gastando energia. Vocês se virem aí para achar mais fontes de energia, porque eu estou gastando. Tá? E isso cria uma situação que o músculo produz aquele bem-estar. É claro, qual é o limite? Qual é a dose? Aí que vem o personal. Eu pretendo falar de 8 profissionais de saúde que vão nos ajudar. Me disseram que eu tinha tempo. Essa lista no próximo bloco, daqui a pouco, depois do intervalo comercial. Mas olha só. Eu não terminei as 4, né? Não terminou nem as 4. Eu falei né? na segunda. Mas essa do músculo foi muito importante, porque tantas outras doenças, aí a gente vem, não só para doenças de coluna, que você vai ver dor de coluna, dor disso, dor daquilo. É o músculo que não está sendo trabalhado, que está ali parado, precisa ter, né? Na verdade. Aí vai perder massa muscular na idade você mais me deu avançada. esse gancho aí, eu não posso. Agora pronto. Eu não posso deixar de falar que é o seguinte: nós estamos falando de músculo, tá. Os músculos são sustentados pelos tendões. Sim. O músculo cresce, mas o tendão não. Os músculos são revestidos pelas fáscias, ou pelas fáscias. Né? Essas fáscias também não crescem assim. E os músculos são conectados pelas cartilagens. Eita. E aí, gente? E é aí que mora a dor. Ali, É a cartilagem que vai dói. desgastar. Os meniscos, as artroses, as artrites, né? Aí vem um profissional de saúde para cuidar disso. Vou falar disso lá na frente. Então, no próximo bloco, logo mais, e depois do intervalo comercial, aqueles profissionais da saúde que a gente não pode abrir mão, que a gente está ali, ó, colado, 8. pertinho deles, são 8. Então, tem perguntas também chegando aqui dos ouvintes, vou só deixar aqui, mas vai ficar para o próximo bloco.
Estamos de volta aqui pela sua Cardeal FM 106.1, aqui nesse bate-papo do Em Sintonia, hoje com o médico, doutor, urologista, cirurgia geral e emergência, doutor Gabriel Ata, doutor Ata, como é conhecido, hoje nos dando uma aula sobre saúde do homem. E no bloco anterior, ficamos aqui devendo uma lista dos profissionais que mais aqui podem agregar a essa saúde masculina. É claro que esse acesso ele pode ser algo complicado, porque, embora o nosso sistema de saúde tenha muitos méritos, ainda falta muita coisa. Mas o médico mais importante, o profissional de saúde mais importante, que 4 deles não são médicos, é o cardiologista. Então, o que você vai fazer no cardiologista? Olha, pergunta para ele qual é o seu risco de morte súbita, de morrer de repente, de cair duro, porque isso pode ser calculado. Existem calculadoras para isso, exames, etc. e tal. E isso pode ser, em grande parte, prevenido. Ou você pode ficar avisado. Né? Tem um tipo de exame que se chama ApoA e ApoB, que são 2 proteínas que fazem parte das partículas de colesterol, que podem fazer uma previsão de evento cardíaco mais grave, mais sério, e com isso melhorar as situações de prevenção ou até ir em busca do objetivo, que é a obstrução coronária. Então, o cardiologista, além de outras, vai medir a pressão. Nós temos vários casos de hipertensão arterial que não são diagnosticados. Nossa. Às vezes a pessoa vai para uma situação de emergência, às vezes nem dá tempo, né, do atendimento. Esse especialista é justamente o especialista que cuida da doença que mais mata, que é um grupo de doenças chamado DCV, doença cardiovascular. Antes dele viria o clínico geral, doutora? O clínico geral, ele praticamente não existe mais. Aí nós estamos criando uma objetivação. Aquele clínico geral que leu Harrison é um livro de clínica médica, tem 14 mil páginas. Ele tem, a consulta dele vai durar 3, 4 horas, ele tem que fazer todo um aparato e ele substitui ou pode indicar um especialista mais específico. Mas nós estamos fazendo essa coisa bem mais focada. Para o homem, cardiologista. Para a mulher também. A mulher, principalmente menopausada, ela tem a mesma incidência de DCV que os homens, pela falta dos hormônios ovarianos. Depois vem o urologista para o homem e o ginecologista para a mulher, para manter a masculinidade, manter a fertilidade, evitar no futuro o uso de substâncias ilícitas, cuidado com o álcool, cuidado com a reposição hormonal aleatória, é preciso ter muito cuidado com isso, que é importantíssimo. O terceiro é o oftalmologista. 90% das informações que nós temos hoje vêm dos olhos, das telas. E a tela cria um cansaço, tem a história da luz azul, que pode fazer intoxicações a nível cerebral, isso é polêmico, mas o oftalmologista pode recitar um filtro de luz azul e também ver as refrações e, obviamente, as doenças que podem ser evitáveis. Metade dos cegos do mundo não eram para ser cegos, por glaucoma, catarata e ceratocone, doenças que têm tratamento, que têm cura, quando diagnosticados a tempo. O quarto é o odontólogo, o dentista, para ver o mau hálito. As pessoas têm mau hálito, mas não se percebem. E é difícil você dizer para alguém, olha, você está com um bafo de tigre, tá feio aqui, tá ruim, tá desagradável. E muitas vezes é um problema dentário, um problema gengival, ou às vezes um problema até mais profundo, intestinal. Também, às vezes, existem aparelhos, são narizes eletrônicos que podem cheirar substâncias que indicam câncer de estômago, câncer de pulmão. São COVs, compostos orgânicos voláteis, que são específicos de determinadas células e que podem ser cheirados pelos cachorros, pelos gatos, pelos animais, e alguns aparelhos, alguns narizes eletrônicos podem fazer isso também. O dentista que trata mau hálito, ele trabalha com isso, o odontólogo. O quinto é o nutricionista. Porque o que é que acontece? Nós não estamos mais mastigando, nós não estamos mais usando os nossos dentes. Nós mordemos a carne e engolimos. E o estômago diz, poxa, o que é isso? O que é que eu vou fazer com isso? Porque nós teríamos que engolir uma papa, uma substância já em processo de digestão, pelas enzimas salivares. E ao mesmo tempo que a própria saliva estivesse lubrificando, para não descer pelo esôfago. O esôfago não tem uma lubrificação própria, é um tubo de conexão. E quando chega no estômago, já estamos com uma digestão iniciada, para que a absorção seja adequada.
E o nutricionista também vai lhe ensinar o que é comida. Vai lhe ensinar a diferença de alimento para engolimento. Quer dizer, o alimento alimenta. O engolimento é feito para engolir e para viciar. Né? Então, a maioria dos produtos industrializados que precisam ir para a vitrine e com isso precisam colocar conservantes para ficar 2 anos na vitrine, eles são engolimentos. Né? Muitos deles têm o monoglutamato de sódio, que é uma substância que vicia. E é toda uma indústria, né? Nesse sentido. Então, o consumidor precisa estar atento a isso, Ele não ser ludibriado. Certo? Para ter um cérebro cético e não um cérebro crédulo, acreditando que todas aquelas vantagens são reais. Porque a fiscalização é falha, ela é dúbia, ou ela até inexiste em muitos casos. O fiscal somos nós. Vai para dentro de você, então preste atenção. Existe um aplicativo que chama-se Desrotulando. Eu não ganho nada, não estou fazendo propaganda de ninguém. Mas o Desrotulando, que é gratuito, tem o pago também, você bate no celular, ele não tem muito peso eu não sei como é que fala, mas sim, você passa no celular tranquilo. E depois você ilumina o código de barras daquilo que você quer comprar. E ele lhe dá qual é a composição, qual é a história daquele alimento, se é alimento mesmo, se é engolimento, e quais são os problemas que podem estar ali. Olha, eu sugeriria que vocês fizessem essa experiência, baixassem o Desrotulando e fossem para a seção de alimentos infantis. Vocês vão ver lá uma carnificina. Excesso de açúcar, excesso de sódio. Excesso de gordura ruim, de conservantes, de corante. Gordura hidrogenada. O corante, eu sou apaixonado por corantes. Eu também sou químico. E adoro os corantes. Mas corante não serve para nada. Sim. Corante só serve para causar problema. E dar cor. Porque tem as alergias. Alguns corantes são realmente cancerígenos. Outros podem até causar outros tipos de problemas ou induzir o indivíduo a desenvolver problemas. Agora, se fosse tudo branco, ia ficar sem graça, né? Tem que ter... Mas existem corantes naturais, corantes das plantas, corantes das frutas, que também podem ser usados. Tá? Nesse ponto, só antes de passar para o próximo, está no quinto, na nutricionista. Só um parêntese, o que acontece? Hoje em dia está cada vez mais difícil. Claro, é responsabilidade, é corresponsabilidade, né? Tem os profissionais aqui que estamos listando, cardio, oftalmo, urologista, dentista, nutricionista, mas o primeiro é você, né? Se auto-observando e tendo poder realmente de escolha. Porque está na prateleira, mas só vai chegar na sua casa se você pegar. Exatamente. Você precisa ter a informação correta, o discernimento. Exatamente. Desenvolver essa inteligência emocional. De levar para você e principalmente para seus filhos, porque eles não têm poder de escolha. Eles querem o que é gostoso. Quem não quer o que é gostoso, tá? O que é colorido, que tem um desenho. Você tem uma ideia do glutamato? Nós temos 5 receptores, são proteínas, que detectam substâncias de gosto. Não é? Então tem aquele receptor, aquela proteína que detecta o doce. O doce são essencialmente os sacarídeos, são milhares de sacarídeos. O mais importante é a glicose, a sacarose, é da cana-do-açúcar, da beterraba, a frutose correndo por fora, maltose, lactose, a maioria deles está em meneose. Tem os azedos. Os azedos são os podres, principalmente os butiratos, as mercaptanas. É o organismo dizendo, não toca nisso não, que isso dá problema, certo? Tem os amargos. Os amargos são os venenos. Estricnina, arsênico, essas substâncias são amargas. Mas tem o amargo do tamarindo. Eu adoro o tamarindo. Certo? Café também é amargo. E o amargo do café sem açúcar e tal. Então também são mais de 10.000 substâncias nesse sentido. E tem os ácidos e básicos, porque ele não pega só o pH ácido. E também são várias substâncias, praticamente toda substância tem algum teor ácido ou básico. Agora, tem uma proteína que detecta uma substância só. Uma. As outras detectam milhares. Essa substância chama-se glutamato. Foi descoberta pelos japoneses. E essa proteína se chama-se umami. É o 5º sentido da língua. E umami em japonês significa gostoso. Qual é o problema do glutamato? O cérebro usa o glutamato como neurotransmissor para acordar o outro neurônio. Passa informação. Então, os neurônios glutamatérgicos são neurônios que estimulam os outros neurônios. O que é que você acha que uma criança ingerindo glutamato em excesso vai se comportar?
E aí vem esses diagnósticos de TDAH, de todas as coisas, e de pacientes, crianças muito agitadas, porque estão com ingestão intensa de glutamato. E era para estar no quintal, era para estar na praia, era para estar correndo, e está dentro de casa, na frente de uma televisão, com um videogame na mão, ou um celular. E vai dar o que nisso? Primeiro, não vai produzir testosterona direito. Né? Vamos para o sexto. É isso? Uhum. Paramos aqui na nutrição, que é o quinto. O sexto é o personal. Mas esse personal, na verdade, é uma união de duas profissões importantíssimas e complementares. Uma é o professor de educação física e a outra é o fisioterapeuta. Então, é o melhor dos dois mundos, tá? Porque ele vai montar uma estratégia de atividade física para aquele corpo, naquela circunstância, que se alimenta dessa forma ou daquela forma, e que tem esse período de repouso X ou não tem, que vive de estresse, vive disso. E se você tiver que escolher, eu vou para a academia. O que é que eu vou fazer? Eu lhe sugiro, faça alongamento. Deixa alguém lhe esticar todo. São 60 alongamentos. Tem mais esses atlas. Leve alguém que você gosta. De preferência a esposa ou esposo. E peça ao personal, diga, me ensina a alongar ela. E ensina ela a me alongar. Garanto que esse casamento vai durar mais tempo. Muito mais tempo. Olha aí, dica para longevidade no casamento. Se você fizer um curso de shiatsu dos pés, ele vai durar o resto da vida. A gente começa acordando, você nem espreguiça pois mais. É, ninguém se espreguiça como os gatos, tá entendendo? Pois é, olha o cachorrinho, o que ele faz, tem um em casa. E esse alongamento, ele também cria um relacionamento hormonal de produção de endorfinas, tá entendendo? É claro que tem que ver qual é o personal, como é que vai ser, porque não é para esticar até partir. Claro. Tá entendendo? Então, mas isso é muito importante. São 4 tipos, basicamente, de exercício. O aeróbico, o anaeróbico e o alongamento. E depois nós vamos para o sétimo. O sétimo. O sétimo é o psicólogo. Ah, mas doutor, mas eu não sou doido. Todos nós somos. De perto, ninguém é normal. Tá? Olha, o psicólogo vai lhe ensinar, não é qualquer psicólogo. Existem 12 escolas de psicologia, né? Cada um tem uma maneira de atuar. Você vai ver qual é a que melhor fala no seu íntimo. Mas ele vai lhe conduzir no mergulho interior. Isso é até poético. Né? Quem sou eu? Não seu eu. De onde eu vim? Para onde eu vou? A pergunta que não quer calar. Qual é o fim? Qual é o objetivo da minha existência? Tá? E vai lhe ensinar os exercícios respiratórios e ensinar a combater a pior de todas as doenças. Todos têm. Não escapa um. Ansiedade. Mesmo aquele monge budista mais zen, vai chegar uma hora que ele explode. Né? E a ansiedade nada mais é do que a repercussão da produção de um hormônio. Na verdade, 2. A adrenalina, a ansiedade aguda, e o cortisol, de novo ele. Crônica. Olha ele aqui de novo. De novo ele. E é possível controlar isso, é o nosso piloto automático. Não é fácil, não é simples. É a mesma coisa de andar de bicicleta. Você vai cair, vai ralar o joelho, talvez quebre até o queixo, mas um belo dia, seu labirinto diz, é aqui. Ele encontra o ponto de equilíbrio, você nunca mais vai cair. Você vai poder controlar essa sua ansiedade com exercícios respiratórios, exercícios de meditação. Gente, por favor, acreditem nisso. A medicina errou. E nós não tínhamos culpa. Nós pensávamos que era assim, não é. Olha, eu vi isso. Que é assim, olha, a doença no corpo é que vai para a mente. É o contrário. É a doença da mente que vai para o corpo. E é através dos hormônios. Tá? Quer dizer, você tem um pensamento, o pensamento vira um hormônio, vira uma substância, uma molécula. A molécula conduz a uma ação e a ação pode lhe ser prejudicial ou benéfica. Começa no pensamento. Porque o cérebro não distingue o que é realidade do que é sonho. É por isso que seus sonhos são tão vívidos. Parecia que eu estava vivendo. Parecia não. Você estava vivendo, hormonalmente falando. Você até algumas pessoas falam de induzir, né? O riso, porque o cérebro não vai distinguir se você está rindo realmente porque está feliz. Exato. Até o riso falso, o cérebro aceita. Já reconhece, tá entendendo? né? Então, quando você domina essa parte mental, você fica invencível.
Entendendo? Você pode produzir os hormônios que você quer, produzir endorfinas, você pode ter orgasmo mental. É impressionante isso, mas isso é fato. É uma virada de chave absurda. É um descarrego desses hormônios, endorfina, serotonina, a dopamina, a própria adrenalina, monina. Então, o psicólogo, obviamente, preparado para isso, ele tem condição de lhe conduzir por essa seara maravilhosa e, eventualmente, fazer um diagnóstico. Digo, olha, você parece que tem toque. Você tem transtorno obsessivo compulsivo, você é um PMD, psicose maníaco-depressiva. Olha, você tem uma esquizofrenia aí latente. Então, nós precisamos cuidar disso. E talvez até mandar para um psiquiatra. Tá entendendo? É melhor fazer esse diagnóstico nesse momento do que quando o indivíduo surta. Porque se ele surta, ele pode matar alguém, pode morrer ou pode causar um tremendo prejuízo. E o retorno, né, dessa condição bem mais difícil, tudo. Então, é prevenir. E essa é a maneira de acolher essas pessoas que são, digamos assim, fora da curva. Né? Para não chamar de malucão, de doidinho. É claro que tem um indivíduo perigoso, tem um indivíduo que não é sociopata e, infelizmente, ele não pode viver em sociedade. Claro, mas isso aí é outra questão e tem que ter um diagnóstico preciso e tem cuidados para isso também. E o 8? O 8º, não tem doença nenhuma, viu? Não falei de doença nenhuma. Eu Jesus! Tô falando só de cuidados. O 8º homens, mulheres, é o dermatologista, aquele que faz o exame head to toe, ou seja, dos folículos pilosos da sua cabeça até a unha do seu dedinho mindinho do pé. Vai cuidar só do maior órgão, né? Exatamente, da pele e dos seus anexos, né? Unhas, fâneros e cabelos. E a estética, porque não há como separar a estética da saúde. A questão são os extremos. Quer dizer, é um indivíduo que faz 20, 30 cirurgias plásticas, que quer ter o lábio de fulano, quer ter a sobrancelha de cicrano. Olha, gente, você precisa de ajuda. Mas não é ajuda de um esteticista somente. Não é ajuda de um cirurgião plástico, reparador, esteta somente. Precisa de uma ajuda para rever sua autoestima. Tá? Como é que está essa história? Né? Onde é que está a sua beleza interior? Tudo isso tem a ver com a maneira como nós vamos enfrentar a nossa vida. Bom, o que é que você vai gastar procurando esses 8? Onde você vai achar esses 8? Onde você vai criar o clima? Porque às vezes você vai para um profissional de saúde e não bateu, não deu química. Sim. Esse camarada... E aí tem que ter outro. Quer dizer, nós não temos isso, mas seguramente se tivéssemos, os hospitais estariam vazios. Os fabricantes de medicamentos iam ter um sério problema. Porque eles iam vender muito menos medicamentos. Sim. Tá entendendo? Porque hoje nós vivemos de pílula. Né? Pílula para dormir, pílula para ser feliz, pílula para ter ereção, pílula para não ficar triste, pílula para ficar quieto, pílula para emagrecer, pílula para ficar forte. Quer dizer, tudo isso está dentro do nosso corpo. Tá? Tudo isso está dentro do nosso corpo. É preciso aprender a usar o nosso corpo como a nossa farmácia. É claro que algumas vezes a doença chega mesmo, pronto. Aí é a hora de nós atuarmos. Como médico e professor, né, que o doutor Ata a gente precisa... Aí a gente pensa, isso dá um giro na nossa cabeça, pensar tudo, desde a formação dos nossos profissionais de saúde, né, dos atuais e futuros médicos, para a gente inverter essa lógica. Porque a gente fala de saúde, mas na verdade a gente fala de doença o tempo todo, de tratar. E quando a gente fala de sistema de saúde, é de rede, de criar mais hospitais, unidades de atendimento, emergência, e é importante, óbvio. Mas lá atrás, na saúde preventiva e nesse autoconhecimento que a gente falou aqui da meditação, do se conhecer o seu próprio corpo, de se olhar, de ter olhar para o sol, tá aí, gente, é de graça. Mas não tenho dinheiro para fazer academia. De óculos com protetor. De óculos com protetor, com a roupa UV. Proteção lá, mas anda, caminha. Mas eu não tenho dinheiro para me alimentar. Fruta, verdura da época, tá no Nordeste, pelo amor de Deus, no Brasil. Planta em casa, planta em casa. Então é possível. Tem estruturas que você pode colocar na parede. Plantas que fornecem pimentão, pimentão não que é grande, mas pimentinha, coentro. O coentro é uma substância, aí vamos falar da nutrologia. O coentro tem substâncias que são detoxificantes. Né? O pessoal chama de cilantro. E nós, baianos, né? A não ser aqueles que têm um problema de um receptor na língua, que odeiam coentro, acham que coentro é igual a sabão.
Mas isso é questão de química. Você defendendo o coentro, eu vou defender também a salsa. Claro. Ainda vamos falar da medicina ayurvédica, que é a medicina dos temperos, né? Quer dizer, da cúrcuma, do açafrão, do gengibre. Isso tudo tem que estar na mesa, gente. Maravilha. Na mesa. Alho, né? Maravilhoso. O alho, né? Para quem gosta, cebola. Quer dizer, eu não estou falando dos molhos prontos. Você pode montar um molho. Pode montar dentro da sua nós temos aí esses programas maravilhosos, eu assisto alguns deles e rio bastante, aprendo muito, que são os do Masterchefs. Quer dizer, todos nós deveríamos, a infância, dentro da infância, deveria ter, dentro do jardim de infância, da escola básica, deveria ter uma matéria de cozinha. Nossa, verdade, né? Todo mundo vai aprender, porque cozinha é química. A cozinha é um laboratório químico. Tá? Tem a fonte de calor, tem o fogão, tem o forno, tem a fonte de geladeira, tem a vidraria, tem os exaustores, tá? Tem os momentos de explosão, né? Tem que ter cuidado. Então, o fazer comida é atuar como química. Então, nós devemos aprender isso desde criança, para você poder fazer. Quer dizer, o indivíduo é adulto hoje, não sabe fritar um ovo. Como é que pode? E fritar na água, ou fazer ponchê, ou fazer ovo mexido. Ovo é a segunda alimento mais em voga do mundo. Primeiro é o leite humano. Leite materno, né? Pois é, alimento que vale ouro, né? Pois é, gente, olha só. E depois dessa aula, professor, se a gente fosse fazer aquele resumão, sabe aquela pergunta ali da prova, que a gente resume? Temos aí esses 8 especialistas, mas para que fique bem claro aí na cabeça dos nossos ouvintes, homens sobretudo, nós fizemos aqui uma viagem desde lá no início da concepção, falamos sobre comportamento, falamos sobre bem-estar, falamos sobre o nosso poder de virar a chave e escolher, desde o nosso alimento, o nosso comportamento, o nosso pensamento, aquilo que a gente vai pensar como determinante também da nossa qualidade de vida. E se a gente pudesse ficaram aqui as perguntas dos ouvintes, mas o doutor Ata vai voltar outro dia aqui, para responder essas outras perguntas. Acho que hoje foi essa abertura mesmo, para a gente ter esse panorama ampliado, da gente abrir realmente nossos olhos, nossa visão e dizer como é que eu estou nesses profissionais aqui, porque não são só os profissionais, mas é o meu corpo, como é que está meu coração, meus olhos, minha boca, meus dentes, como é que está minha nutrição, o que é que eu estou escolhendo para comer, como é que está minha atividade física, meu pensar, meu comportamento, meu pensamento, como é que está. Como é que eu estou cuidando de mim, da minha saúde, da minha estética, da minha autoestima? É dar uma parada assim, dá uma notinha, coloca aí esses 8 itens e dá uma nota de 0 a 10 e depois dá uma olhada para isso, mas dá uma olhada mesmo, é o nosso desafio aqui de hoje para você. E se tá bom, ok. Se não tá, se pergunte como posso melhorar. Está nas suas mãos, os especialistas existem para ajudar, mas nós somos nosso principal caminho de mudança. Isso, exatamente. Eu deixaria uma mensagem final. Ainda temos tempo, viu? 3 minutinhos. Porque depois... Que teve até uma pergunta sobre próstata. Teve uma pergunta, não dá tempo da gente responder ela aqui na saída. A pergunta foi... Eu queria generalizar. Sobre ir ao banheiro 3 vezes à noite, se era normal. E sobre essa questão, se é verdade, que a ejaculação, quanto mais se previne realmente, é o câncer de próstata. Pronto, eu vou pegar esse gancho para dar uma mensagem final. Bom, a primeira pergunta tem uma referência a uma sigla em inglês chamada LUTS, que é Lower Urinary Tract Symptoms, sintomas do trato urinário inferior. São vários, irritativos, obstrutivos. Um deles é esse, a polaciúria noturna ou nictúria. Quer dizer, você acordar para urinar. Isso não é o padrão. Reparem que eu evito falar a palavra normal. Isso não é o padrão, mas depende do seu comportamento. Quer dizer, você vai dormir, aí toma 2 copos de água antes de dormir, bom, essa água tem que ir para algum lugar. Tá entendendo? Você vai dormir num lugar muito frio, a 20 graus. Bom, você vai produzir mais urina e menos suor. Ou você tem um problema lá embaixo. Certo? Seja na bexiga, que está muito nervosa. A bexiga é um órgão alvo da ansiedade. É sensível. O indivíduo você fica ansioso com vontade de urinar. E às vezes vontade de defecar também, de esvaziar o intestino. Isso tem a ver com ansiedade, não tem nada a ver com a bexiga. É um órgão alvo. Tá? Ou então tem realmente um problema obstrutivo, tem um crescimento prostático, tem uma bactéria inflamando, tem uma pedrinha, um cálculo ali. Então isso precisa de uma avaliação séria, criteriosa. E, obviamente, não pode ser feito aqui, mas vale a pena rever essa história toda. A outra é a questão
de quanto mais masturbar, melhor. E não existem estudos que comprovem isso, nem que também debaclam, certo? Que digam que não vale a pena. Mas o orgasmo não é só ejacular. Quer dizer, você tem uma sensação mental maravilhosa de estar vivo, de estar presente, principalmente se ele é compactuado, se ele é compartilhado. Então, deve ser estimulado. E, provavelmente, o indivíduo que tem um orgasmo uma vez, 2 vezes na semana, seguramente ele tem uma vida melhor do que aquele que não tem. Mas essa energia pode ser direcionada. Aliás, isso tem uma técnica indiana de direcional chamado Kundalini, que o indivíduo chega muito perto do orgasmo, mas não goza. Ele depois desvia essa energia para outro setor. Isso aí nós vamos ter que ter mais uma hora de discussão sobre isso. Minha mensagem final. Olha, São parênteses, quando a gente fala, né, dessa libido, na verdade, essa energia da vida. É energia da vida. Não é só energia para o ato Kundalini sexual. significa isso. Significa isso. Tá entendendo? É trazer essa energia para a vida. Que é o tesão. O que ele move, né? É o tesão. A vontade É que nós de acordar e dizer, opa, muito. meu dia hoje vai ser Pronto, vai ser maravilhoso. Ative um isso. orgasmo de manhã Pronto. cedo. Vamos em frente. Dia todo em êxtase e em prazer. Minha mensagem final, que é paradoxal, certo? Eu leio muito, eu tenho muitos livros, eu tenho uma biblioteca de mais de 5.000 livros, eu li quase todos. É um apartamento cheio de livros. E tem muitas mensagens, livros de todos os tipos, espírita, e de física quântica, de medicina, de química, e tudo, de filosofia maravilhosa. E eu não tenho subsídio no meu momento científico de acreditar em nenhuma entidade divina. Isso é difícil de falar, mas eu preciso falar isso porque, paradoxalmente, a minha mensagem é: professe sua fé. Que lindo. Quer dizer, o ser humano não pode prescindir da fé. Fé em quê? Naquilo que você quer acreditar. Tá? Pode ser fé em você, fé nos seus músculos, fé, sei lá, fé no seu Deus, seja qual for o nome, qual for a mensagem, professe, porque isso é hormônio. Quer dizer, no momento que você professa a sua fé, você produz hormônios do bem. E esses hormônios já começam a atuar nesse sentido. Se você tem um pensamento negativo, um pensamento de destruir o outro, de invejar o outro, de machucar o outro, mesmo que às vezes o outro mereça, você está produzindo hormônios do mal. Que não são nem do mal nem do bem, depende das circunstâncias. Dualidade, e né? isso causa doença. É a história do pensamento que produz hormônio, que produz ação. Essa é a minha mensagem. Mensagem final, fé, né? Fé, acreditar. E você acreditar na vida e aí produzir bem-estar. Nossa, a gente só tem a agradecer. Obrigada. Obrigado Tá? também. Obrigada. Papo maravilhoso, fica aí gravada para que você possa assistir de novo, ouvir de novo, recomendar, porque sem dúvida alguma vai fazer uma virada de chave aí para você. Espero que a gente tenha ajudado e ajudamos sim, com certeza. Obrigada a toda a produção. Marquinhos Santiago esteve com a gente da técnica. A você, ouvinte, até o próximo encontro.